Olá, eu sou o Leonardo Kitsune. Fábio Urso, e eu gostaria de saber, Kitsune, você acha que nós vamos falar de um clássico hoje? Olha, eu não sei porque só o tempo vai mostrar se o sucesso durará. O que a gente tá fazendo com a nossa vida? Deus do céu. Durarara é a adaptação da série de light novels de Ryogo Narita, de enorme sucesso no Japão, publicada desde 2004. O anime foi produzido em 2010 pelo estúdio Brainsbase e tem 25 episódios. Se você quer saber o que é Durarara, bom, tem um menino do interior, um grupo anônimo de internet, uma gangue de arruaceiros, um cara manipulador, uma fada irlandesa numa moto, uma espada sobrenatural, um garçom absurdamente forte e um russo negro que vende sushi, tudo junto e misturado no distrito de Ikebukuro, em Tóquio. É sério, eu não sei mais como descrever mais especificamente do que isso. Assistam e verão. Durarara é um anime de 2010 que é considerado um dos melhores, pelo menos daquele ano, um dos melhores recentes. Você costumava falar que ele é a prova de que ainda se fazem animes bons, né? E eu concordo ainda. Você concorda com você mesmo? Por que eu não posso concordar comigo mesmo? Pera aí. Se nem você concordar com você mesmo, né, cara? Porra! Eu concordo com você que ele é uma prova de que ainda existem animes bons. Apesar, ele é dessa nova leva de animes baseados em light novel, né? Assim como uma outra obra desse próprio autor que é bacano, que eu ainda não assisti e não nos cobrem o VideoQuest bacano, haverá, mas eu preciso ver antes, então calma. Mas eu sei que bacano é muito bacana. Eu precisava fazer, desculpa. Eu precisava. Tirou! Tirei, saiu. Pronto, tô bem, tô legal. A questão é, eles animaram, acredito eu, pelo que eu entendi da estrutura narrativa desse anime, ele tem 24, 25 episódios, eles dividem em duas partes, então acredito eu que cada parte é um desses livros, e são duas partes até, eu diria que até bem distintas no seu apreciar, digamos assim, apreciar de cada um. E sua organização narrativa também. Também. Vou falar primeiro do primeiro arco. Essa primeira metade vai até... Não dá pra dizer que é metade porque são 11 episódios de um anime de 25. Mas essa primeira parte, ela constrói o mundo. Você vai conhecendo Ikebukuro. Que é um bairro de Tóquio. Um bairro que, se a gente for ver por esse anime... É loucura, Cara, baby! aquilo é Mordor. E essa primeira metade, eu acho muito legal até. Eu gosto bastante, ela é, eu diria até, de fácil apreciação, se você não se perder na quantidade de personagens que vão sendo apresentados e jogados na sua cara. Porque cada episódio é um personagem novo, e cada um deles tem seu próprio background, obrigado, sua própria personalidade, seu próprio jeito, então eles vão se amontoando ali. E aí você tem alguns flashbacks e alguns episódios pra cada um, sabe quando tá apresentando cada personagem de um mundo? É como eu considero inclusive Durarara como um anime sandbox, digamos assim. Você não tá vendo a história do Mikado, você tá vendo a história dessas pessoas que estão nesse espaço. E aí depois a câmera vai pra um cara. E que até se você reparar as classificações de Homero, narrativamente, ele tinha uma classificação Não era Homero, era Aristóteles. Aristóteles, muito obrigado. Ele falava que existia toda uma classificação de literatura para quando você falava de um local, de um povo específico. É o que ele fala de unidade de espaço. É a unidade do espaço, porque tem a unidade da ação, unidade do tempo, se eu não me engano, e a unidade do espaço. Ou seja, ou você narra a história de um lugar, ou você narra a história de um período de tempo, ou você narra a história de uma ação, de acordo com Aristóteles. Então, não é a unidade de ação, você não está vendo a narrativa, por exemplo, do objetivo do Mikado que é chegar do ponto A ao ponto B. É todas essas pessoas envolvidas nesse lugar. Essa primeira parte eu gosto muito, principalmente pelo episódio 11, que pra mim tem uma das cenas, que era uma cena... Eu não sou um grande fã de Durarara, já vou falar agora. Eu não me empolgo muito, eu não acho que é essa maravilha toda. Eu admiro muito, mas não é, oh meu Deus. Só que a cena na cidade, onde todos os telefones tocam, a gente não vai falar agora por que acontece isso. Aquela cena me arrepia. Me arrepia pela simbologia, a gente vai chegar lá. Aquela cena é demais pra mim. É quando
de certa forma, você pode perceber que a própria cidade, Ikebukuro, Ikebukuro, o bairro, né? Ikebukuro, ele é um personagem dentro da série. Então, esses 11 primeiros episódios são pra estabelecer justamente isso. Exato. E a segunda parte, eu acho que é justamente pra fazer com que cada um desses personagens tenha a resolução do seu plot. Sim, só que o Mikado, ele tem a resolução do plot dele na segunda metade. Só que tem outros personagens que começam o plot surgir na segunda metade pra ser resolvido lá mesmo. E, cara, tem uns 4 ou 5 plots diferentes rolando ao mesmo tempo, né, velho? E isso fica confuso, porque você tem o plot dos 3 principais, o plot do que se pode chamar vilão da série. Sim. E todos eles estão rolando ao mesmo tempo. E se chocando, né, cara? E se chocando e se misturando, sem que nenhum personagem perceba, e você fica confuso. Tá certo que assim, dizer que uma coisa é confusa, por isso é ruim, é um argumento meio fraco, porque também vai da nossa capacidade de entendimento. E eu acho que a intenção de Durarara é justamente ser confuso. Porque tá tratando da cidade grande. Se você vê, pega uma cena onde tem a cidade grande, é carro, pessoa e luz pra todo lado. A cidade é confusa. Durarara é feito para ser confuso porque Durarara é sobre a cidade. Então, tá dentro até, digamos, do propósito. Então pode ser que seja a nossa falta de capacidade de concentração, digamos assim. Mas eu digo que pelo menos me afastou um pouco. Eu tava me importando com os plots, mas eu gostaria que pelo menos tivesse no máximo 2 plots por vez. Então eu vou dizer que essa segunda metade tava tanta coisa rolando que eu fui perdendo interesse. E aí eu fui me enchendo o saco, sabe? Então acabou Durarara, eu não tava me importando tanto assim. Não tanto quanto eu me importei no fim da primeira parte, no episódio 11. Que aquilo me arrepiou de tão foda. E no fim eu tava, caralho, acaba logo essa merda, velho, vamos. Mas esse sou eu. Mas a gente não pode, uma coisa que a gente não pode dizer é que Durarara é igual a tudo que tem por aí. Durarara é diferente, é não convencional, eu até diria, e é, assim, surpreendente. Eu tenho que dizer que Durarara é surpreendente. Eu não consigo prever nada do que acontece. Ao longo do assistir de Durarara, eu não conseguia prever o que ia acontecer. Era completamente imprevisível, era uma coisa maluca, acontecendo a cada instante. Então, cara, se você quer uma coisa diferente pra assistir, você tá acostumado com os Bleach Naruto da vida, e quer uma coisa diferente, uma experiência nova, se você não assistiu Durarara ainda, eu vou recomendar pra você já agora, antes do final do vídeo. Sim, é realmente um... Ele tem uma... Nesse sentido, acho que a gente podia até acrescentar uma parte técnica, que ele tem uma trilha sonora boa. Olha, tem trilha sonora boa, tem uma animação bem feita pra uma série que nem precisava ter uma animação tão bem feita assim. E tem, acho que, um jogo de cores legais. Nossa, cara, é muito bem dirigido. Durarara é muito bom. Não é porque eu não sou um grande fã que eu posso deixar de dizer que é bom. É muito bom e é muito recomendado. Você tem que ver. Principalmente porque ele tem um grupo bizarro, extenso e muito diferente de personagens. 少年が少女に恋をするまであと少年が少女に告白するまであと Vamos falar brevemente de cada um dos personagens dessa série que são o charme da série. Vamos lá. O que dá pra dizer que é o personagem principal é o Mikado. O Hyugamine Mikado. Que ele não é muito diferente de boa parte dos personagens pós-Shinji, né? É verdade, ele é um protagonista meio Shinji. Não, ele não é não. Ele não é não porque você tem muitos protagonistas que têm medo. E ele não é um cara com medo. Ele é um cara que, de uma forma diferente, tá buscando uma aventura na vida. Não, Ele é diferente. Ele é muito diferente, mas ele tem um pouco dessa pegada. Porque ele não é nada tão especial assim. Ele se mostra especial ao longo da série. Bom, ele começa como um cara comum. Ele é só um moleque de interior que tá vindo pra cidade grande e fala, cara, eu quero uma coisa diferente na minha vida. Ele não é um cara muito carismático. Tem que dizer, ele não é carismático, ele não é o cara super legal, assim, que da hora, eu quero ser que nem o Mikado, que foda, não sei. Tanto é que outros personagens acabaram ficando mais famosos dentro do... Os mais famosos são Isaiah, o maluco psicopata, psicótico, maníaco, perigoso,
depressivo E que precisa de um bigode. Isso. E o Shizu, que é um personagem absurdo. Antes de falar desses dois caras, vamos pro resto do trio, que tem o Masaomi. Eu sempre gostei dele, desde o começo. Eu sempre achei ele... É o tipo de personagem metidinho, só que ele foi bem feito. Então ele vira um cara carismático. Ah, sim. O que eu gosto dele é toda a revelação que é mais pra frente pra ele. Eu acho que nesse ponto a gente já pode falar. Tem spoilers a partir de agora, que a gente vai falar de personagem que se a gente não falar nada, não adianta falar. Então ele é líder de uma gangue. E ele é ex-líder, né? Ex-líder, ele retoma a liderança. Então, o fato dele ser ex-líder de gangue e tal, e como ele abandonou, eu acho que é uma coisa interessante, que mostra como cada um estava ligado à cidade de alguma forma. O terceiro membro do trio é a menina peituda Anri. Eu juro pra você que eu não consigo achar graça nela, nem quando é revelado que ela é um ser sobrenatural que tem uma espada que sai da mão. Mas nem assim eu consigo gostar dela, eu acho muito sem Eu graça. gosto mais da espada. A espada é muito mais interessante. Aliás, toda essa trama da espada, meu amigo, essa é a parte que já tava de saco cheio. E aí começa uma enrolação que não sei quem tinha uma espada mágica e corta a conexão da cabeça da Celtic, do corpo com a cabeça, e aí vende pra alguém que vai nela, e é tudo uma complicação pra ter a desculpa pra aparecer a espada nessa menina que... me irrita essa porra. Isso é um pouco daquela sensação de tudo tem que se juntar no final. Pois é. Vamos pro próximo personagem. Sim. Celt. Celt. Muita gente gosta da Celt. Eu gosto dela muito visualmente. Eu gosto dela até como personagem. Eu ia falar isso porque eu não gostei quando revelou-se que ela é um personagem de verdade que a gente teria que acompanhar a vida dela. Eu queria ter ficado no escuro, eu queria que continuasse um mistério. Só que ela é um bom personagem. Pelo menos eles trabalham a história dela, não é só Sim. não pelo menos falam, é isso, pronto, acabou, fechamos a loja, vamos embora. A gente acompanha ela como uma pessoa normal. Isso é que é o mais curioso. A gente acompanha a Celt como uma pessoa normal. E ela tem seu objetivo, seus desejos, seus medos. Sim. Ela é uma pessoa. Só falta uma coisa. Bom. Todos faltamos alguma coisa. Tá certo que o dela faz um pouco mais de falta, mas enfim. Passando pro Shizu. O Shizu é um dos personagens preferidos, inclusive de fãs de yaoi. Adoram, você tá ligado, né? Tô ligado. Shizu e Izaya é um casal assim popularérrimo. E enfim, isso não é um problema nosso. Mas eu não consigo ver tanta graça no Shizu, sabia? Eles são um cara forte? Pra mim, ele é um cara forte. Tem o flashback dele. E eu tô pensando que vai explicar a força dele de alguma forma. Explicar, não cientificamente, mas explicar com alguma lógica bizarra. Tipo, sei lá, ele foi agraciado por Deus. Mufasa apareceu nas nuvens e falou, você é forte. Mas é só, eu sou forte. Eu gostaria que o Mufasa... Eu já disse isso uma vez em um vídeo, eu digo de novo. Eu quero que o Mufasa apareça nas nuvens alguma vez pra mim. Então pra mim o Shizu é um cara forte. Eu não consigo ver graça nele, eu não consigo ver... Eu consigo até ver carisma. É um personagem interessante em cena. Mas eu não consigo ver o papel dele nessa história, a não ser fazer parte da cidade. Já que a cidade é um personagem, ele é um personagem da cidade. Mas fora isso, eu não consigo. Se vocês veem o sentido no Shizu, manda e-mail pra gente. Eu não consigo, juro pra você, é limitação minha. Eu acho que ele também tem um pouco de ser um cara bonito. Só isso? Ué. Izaya. Izaya, eu tenho que dizer que ele é razoavelmente desenvolvido. Ele é um daquele tipo de psicótico que se acha superior a todos e que... Ele se considera fora da humanidade. Então ele pode estudar a humanidade porque ele está fora desse contexto. Então ele ama os humanos e tudo que ele faz, ele movimenta pessoas, ele causa mortes. Ele não chega a matar ninguém, mas ele acaba causando uma série de mortes só porque ele quer saber a reação das pessoas. Ele é mais ou menos o vilão do Hellsing, só que com um objetivo um pouquinho mais específico, fora do isso é divertido. É mais um vamos ver no que dá. E eu não consigo aceitar que toda a história seja movimentada por esse personagem. Não dá, não desce, o Izaya não desce. Você desce, o Izaya? Eu aceito.
Quem dá certo pra mim é o Simon, o russo negro. Ah, cara, isso não dá certo pra mim. É imbecil demais pra mim, tá? Você tá falando sério? Não, isso é muito bobo. É bem babaca. Apesar dele ser um cara centrado, né? Você vê que ele é um cara inteligente pra caralho. Ainda mais quando ele fala russo. Ainda mais quando ele fala russo no último episódio. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que tá vindo tudo de fora. E ele fica meio que... Ele é também absurdamente forte, que nem o Shizu. Só que ele é o cara que vê de fora porque ele não é japonês. Olha que interessante. Um ponto de vista diferente, culturalmente diferente. Inserido, a gente não sabe se forçadamente ou não, dentro daquele contexto japonês. Vendo tudo de fora e avaliando com mais calma. E aí ele vê, caralho, esse moleque vai pra morrer. Tem uma vida inteira pela frente e esse menino tá querendo se matar. Ou então no último episódio ele dá um soco na cara do Isaiah e coloca ele no devido lugar dele, sabe? É muito interessante o Simon. O Simon representa uma coisa muito bacana nessa série. Eu gosto do que ele representa, não gosto da ideia dele. Só porque ele é um russo negro que vende sushi? É. Ah, bom, é babaca. Não precisava de tudo isso. Podia ser um russo. Ponto. Mas o cara foi extrapolar. Mas enfim, a gente vai ficar brigando com limitar a criatividade dos caras, vai ficar meio complicado também, cara. Primeiramente, eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção em Durarara é a metalinguagem. Então, Durarara é muito sobre a relativização da validade da realidade perante a ficção, certo? Porque, começando pelo Mikado, o Mikado é um cara que vai de encontro ao incomum. Então, Durarara faz um movimento do pequeno e normal. No primeiro episódio, tudo é normal, é só uma cidade muito agitada, mas é normal. Até absurdos de uma mulher lá no final lá no 11º episódio, uma mulher fada irlandesa sem cabeça numa moto descendo um prédio, sabe? Ele chega nesse nível rapidamente, assim. Então, a todo momento você tem, por exemplo, o grupo dos otakus, que são amigos do Kadota, eles ficam muito falando que a realidade pra eles é tão... Aliás, a ficção pra eles é tão válida quanto a realidade. Então é tudo no mesmo nível. Tem um outro momento onde tá explicando a história da Celt, e a Celt explica que ela é uma fada. Então ela é um personagem de contos de fada. E aí parece que ela tá preocupada com alguma coisa, e o doutor fala, mas por que você tá preocupada com isso? Você é só uma personagem de ficção. Sabe? É como se mais ou menos eles soubessem que eles fazem parte de uma história. E é um pouco também uma brincadeira, né? Que nós que estamos assistindo, a gente fica vendo na dúvida, será que os personagens que estão falando isso ou será que é o autor falando isso? Pois é, olha só que interessante também. Então, Durarara tem muito dessa relativização da realidade perante a ficção. Pra mim é um dos temas fortes de Durarara. Até o fim da série tem bastante disso. Mas tem um tema maior, né? Que é o tema que a cidade é um organismo vivo formado por várias pessoas. Exatamente. A cidade representada por um recorte da cidade, porque Ikebukuro é um bairro em Tóquio, então é um recorte de Tóquio. Então aquela pequena parte é um ser por si mesmo, é um personagem. Isso é representado no começo, na primeira parte, pela formação dos dólares, certo? Um menino de interior cria um grupo de internet, e esse grupo de internet acaba se tornando um enorme grupo de pessoas interligadas se ajudando numa cidade que eles nunca se viram. Eles não sabem quem eles são. Não se conhecem entre eles. E aí tem aquela cena do 11º episódio que eu falei que eu ia abordar, que, meu amigo, aquela cena é demais. Aquela cena me arrepia de tão boa. Que é quando todos os dólares falam que são dólares, né? Sim. E aí você vê uma coisa. No meio de um monte de gente, você tem o personagem principal. Ele tem cor. Ele é colorido. Todo o resto da cidade está cinza. Então eles não fazem parte, eles são uma coisa só, certo? Eles são uma massa de pessoas.
Até que quando eles começam a se comunicar, eles ganham vida, eles ganham cor, eles ganham relevância. Então a cidade vive através da comunicação direta. É como se você visse um belo vale tendo todas as flores se desbrochando. Muito bonito, muito bonito. Agora eu posso ir um pouco... Eu me sinto um pouco gay agora. Eu posso ir um pouco mais longe? Pode. Eu preciso falar uma coisa que eu estava estudando na faculdade, numa certa aula. Uma professora que eu admiro muito, Maria Elisa Sevasco, acho muito foda essa professora, uma das melhores professoras que eu tive na USP. Ela deu pra gente ler um texto numa aula de literatura, que era um texto de um autor contemporâneo. Se eu não me engano, ele escreveu esse texto, inclusive agora nos anos 2000, assim. E o cara dizia que não é mais possível narrar histórias. Quando eu vi isso, eu falei, cara, você tá louco? A gente ainda narra histórias. Você pode falar que não é possível. O que você quer dizer com isso? Até que o cara fala. As histórias até pouco tempo atrás, o valor vigente eram histórias onde você tinha um protagonista. E esse protagonista era um protagonista com poder de mudança, certo? Ele era um cara que consegue, que tem uma atitude própria e chega a algum lugar. Ele tem um objetivo e chega a algum lugar, certo? Ele, sozinho, representa uma mudança. Ele muda algo na sua vida batendo de frente com valores da sociedade. Costumava ser assim. O autor desse texto diz que hoje nós já não conseguimos acreditar que isso seja possível. Porque na nossa realidade, nós sabemos que uma pessoa só não tem poder de mudança. Durarara, de certa forma, corrobora com isso, porque Durarara não tem protagonista. Durarara Você pode até dizer que tem o... Mikado, mas... Tem tanta gente ali. Pois é, e essa hora você vê que o menino sozinho não consegue solucionar o problema dele. A cidade em conjunto é que causa uma mudança. Todo mundo, quando começa a se comunicar, ganha cor, certo? Na segunda metade, você tem um grupo de amigos próximos nessa cidade. Um homem consegue fazer com que esses 3 amigos, cada um com o seu grupo, certo? Porque a menina tem o exército de zumbis dela. O moleque, o Mikado, tem os dólares e o outro tem a gangue dele. Ele consegue fazer com que, mesmo que eles estejam fisicamente próximos, eles estão ideologicamente um contra o outro, digamos assim. Então, todo mundo se comunica só pela internet, que tem os dólares, certo? Todo mundo se comunica por lá. Mas quando você tem comunicação cara a cara, a coisa fica truncada. Isso é a cidade. Isso é aquela história de você morar numa cidade grande e você não sabe quem é o seu vizinho. Eu não sei quem é o meu vizinho. Você sabe que você mora numa vilinha. E eu não gosto do meu vizinho. Então você perde aquela coisa... Tá ouvindo? Grita mais. Você perde aquela coisa da cidade grande, da cidade pequena, que você tem comunicação entre as pessoas, certo? Tanto é que... Aquilo que eu falei, as pessoas quando se comunicam ganham cor. No momento que o menino fala, o Mikado fala que ele quer quebrar os dólares, quer extinguir os dólares, uma pessoa fala no fórum: mas se isso acontecer, a gente vai virar invisível, a gente vai virar incolor, certo? Então essa segunda metade eu acho que é sobre a incomunicabilidade entre as pessoas dentro desse organismo que é a cidade moderna. Acho isso um tema muito bacana, abordado num arco muito confuso e bizarro. Infelizmente. Infelizmente. Urso, não vou ficar enchendo o seu saco com um monte de coisa de nossos meios de contato dessa vez, ok? Tá tudo aqui passando na frente. Sei. Você vai começar a falar metalinguisticamente como é? Não vou falar para as pessoas se inscreverem no canal do YouTube, não vou falar para as pessoas irem pro blog, que é o videoquest.wordpress.com, nem vou falar que em breve a gente vai ter um site. Isso é, se esse vídeo não sair antes disso. Eu não vou ficar falando essas coisas, não. Você já acabou de falar. Não falei, cara. Não falei pra mandar e-mail pra videoquest.live.com e nem pra seguir a gente no Twitter, que é @video_quest. Não vou Você tá ficar falando de novo. Não vou ficar te enchendo o saco com isso. Certo? Você tá falando tudo de novo. Certo? Então, Urso, essa é a hora de dar tchau. Tchau! A gente tem que achar um tchau metalinguístico em homenagem a Durarara. O que seria um tchau metalinguístico? Cara, isso é muito complicado. Assim como Durarara. Então eu vou dar um tchau desse jeito mesmo. Tchau.
então tem o cara que é forte. Shizu, você não vai lembrar de nenhum nome, né? Não vou lembrar. Eu lembro, Se dessa você- vez eu lembro. E se vocês não gostam que eu lembre, reclame com ele. É assim que funciona o mundo, meu filho. É assim que funciona o VideoQuest, né? Coisa da errada, fala com o Kitsune. Exato. Puta que pariu. Bacano haverá, mas eu preciso ver antes, então calma. Mas eu sei que Bacano é muito bacana. Eu precisava fazer, desculpa. Eu Ok. precisava. Tirou. Tirei, saiu. Pronto, tô bem, tô legal. A questão é, eles animaram, acredito eu, pelo que eu entendi da estrutura narrativa desse anime, ele tem 24, 25 episódios, eles dividem em duas partes, então acredito eu que cada parte é um desses livros. E são duas partes até, eu diria que até bem distintas no seu apreciar, digamos assim. Apreciar de cada um. E sua organização narrativa também. Também. Vou falar primeiro do primeiro arco. Essa primeira metade vai até... Não dá pra dizer que é metade porque são 11 episódios de um anime de 25. Mas essa primeira parte, ela constrói o mundo. Você vai conhecendo Ikebukuro. Que é um bairro de Tóquio. Um bairro que, se a gente for ver por esse anime... É loucura, Cara, baby! aquilo é Mordor. E essa primeira metade, eu acho muito legal até. Eu gosto bastante. Ela é, eu diria até, de fácil apreciação. Se você não se perder na quantidade de personagens que vão sendo apresentados e jogados na sua cara. Porque cada episódio é um personagem novo e cada um deles tem seu próprio background, obrigado, sua própria personalidade, seu próprio jeito. Então, eles vão se amontoando ali. E aí você tem alguns flashbacks e alguns episódios pra cada um. Sabe quando tá apresentando cada personagem de um mundo? É como eu considero, inclusive, Durarara como um anime sandbox. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune. Fábio Urso, e eu gostaria de saber, Kitsune, você acha que nós vamos falar de um clássico hoje? Olha, eu não sei porque só o tempo vai mostrar se o sucesso durará. O que a gente tá fazendo com a nossa vida? Deus do céu. Durarara é a adaptação da série de light novels de Hyogo Narita, de enorme sucesso no Japão, publicada desde 2004. O anime foi produzido em 2010 pelo estúdio Brainsbase e tem 25 episódios. Se você quer saber o que é Durarara, bom, tem um menino do interior, um grupo anônimo de internet, uma gangue de arruaceiros, um cara manipulador, uma fada irlandesa numa moto, uma espada sobrenatural, um garçom absurdamente forte e um russo negro que vende sushi, tudo junto e misturado no distrito de Ikebukuro, em Tóquio. É sério, eu não sei mais como descrever mais especificamente do que isso. Assistam e verão. Durarara é um anime de 2010 que é considerado um dos melhores, pelo menos daquele ano, um dos melhores recentes. Você costumava falar que ele é a prova de que ainda se fazem animes bons, né? E eu concordo ainda. Você concorda com você mesmo? Por que eu não posso concordar comigo mesmo? Peraí. Se nem você concordar com você mesmo, né, cara? Porra! Eu concordo com você que ele é uma prova de que ainda existem animes bons. Apesar, ele é dessa nova leva de animes baseados em light novel, né? Assim como a outra obra desse próprio autor, que é bacana, que eu ainda não assisti e não nos cobrem o VideoQuest de bacana. Caralho, acaba logo essa merda, velho, vamos. Mas esse sou eu. Mas a gente não pode, uma coisa que a gente não pode dizer é que Durarara é igual a tudo que tem por aí. Durarara é diferente, é não convencional, eu até diria, e é, assim, surpreendente. Eu tenho que dizer que Durarara é surpreendente. Eu não consigo prever nada do que acontece. Ao longo do assistir de Durarara, eu não conseguia prever o que ia acontecer. Era completamente imprevisível, era uma coisa maluca, acontecendo a cada instante. Então, cara, se você quer uma coisa diferente pra assistir, você tá acostumado com os Bleach Naruto da vida, e quer uma coisa diferente, uma experiência nova, se você não assistiu Durarara ainda, eu vou recomendar pra você já agora, antes do final do vídeo. Sim, é realmente um... Ele tem uma... Nesse sentido, acho que a gente podia até acrescentar uma parte técnica, que ele tem uma trilha sonora boa. Olha, tem trilha sonora boa, tem uma animação
bem feita pra uma série que nem precisava ter uma animação tão bem feita assim. E tem, acho que, um jogo de cores legais. Nossa, cara, é muito bem dirigido. Durarará é muito bom. Não é porque eu não sou um grande fã que eu posso deixar de dizer que é bom. É muito bom e é muito recomendado. Você tem que ver. Principalmente porque ele tem um grupo bizarro, extenso e muito diferente de personagens. 少年が少女に恋をするまであと少年が少女に告白するまであと Vamos falar brevemente de cada um dos personagens dessa série que são o charme da série, digamos assim. Você não tá vendo a história do Mikado, você tá vendo a história dessas pessoas que estão nesse espaço. E aí depois a câmera vai pra um cara. E que até, se você reparar as classificações de Homero, narrativamente, ele tinha uma classificação Não era Homero, era Aristóteles. Aristóteles, muito obrigado. Ele falava que existia toda uma classificação de literatura para quando você falava de um local, de um povo específico. É o que ele fala de unidade de espaço. É a unidade do espaço, porque tem a unidade da ação, unidade do tempo, se eu não me engano, e a unidade do espaço. Ou seja, ou você narra a história de um lugar, ou você narra a história de um período de tempo, ou você narra a história de uma ação, de acordo com Aristóteles. Então, não é a unidade de ação, você não está vendo a narrativa, por exemplo, do objetivo do Mikado, que é chegar do ponto A ao ponto B. É todas as pessoas envolvidas nesse lugar. Essa primeira parte eu gosto muito, principalmente pelo episódio 11, que pra mim tem uma das cenas que era uma cena... Eu não sou um grande fã de Durarará, já vou falar agora. Eu não me empolgo muito, eu não acho que é essa maravilha toda. Eu admiro muito, mas não é, oh meu Deus. Só que a cena na cidade, onde todos os telefones tocam, a gente não vai falar agora por que acontece isso. Aquela cena me arrepia. Me arrepia pela simbologia, a gente vai chegar lá. Aquela cena é demais pra mim. É quando, de certa forma, você pode perceber que a própria cidade, Ikebukuro, Ikebukuro, o bairro, né? Ikebukuro, ele é um personagem dentro da série. Então, esses 11 primeiros episódios são pra estabelecer justamente isso. Exato. E a segunda parte, eu acho que é justamente pra fazer com que cada um desses personagens tenha a resolução do seu plot. Sim, só que o Mikado, ele tem a resolução do plot dele na segunda metade. Só que tem outros personagens que começam o plot surgir na segunda metade pra ser resolvido lá mesmo. E, cara, tem uns 4 ou 5 plots diferentes rolando ao mesmo tempo, né, velho? E isso fica confuso, porque você tem o plot dos 3 principais, o plot do que se pode chamar vilão da série. Sim. E todos eles estão rolando ao mesmo tempo. E se chocando, né, cara? E se chocando, se misturando, sem que nenhum personagem perceba, e você fica confuso. Tá certo que assim, dizer que uma coisa é confusa, por isso é ruim, é um argumento meio fraco, porque também vai da nossa capacidade de entendimento. E eu acho que a intenção de Durarará é justamente ser confuso. Porque tá tratando da cidade grande. Se você vê, pega uma cena onde tem a cidade grande, é carro, pessoa e luz pra todo lado. A cidade é confusa. Durarará é feito para ser confuso porque Durarará é sobre a cidade. Então, tá dentro até, digamos, do propósito. Então pode ser que seja nossa falta de capacidade de concentração, digamos assim. Mas eu digo que pelo menos me afastou um pouco. Eu tava me importando com os plots, mas eu gostaria que pelo menos tivesse no máximo 2 plots por vez. Então eu vou dizer que essa segunda metade tava tanta coisa rolando que eu fui perdendo interesse. E aí eu fui me enchendo o saco, sabe? Então acabou Durarará, eu não tava me importando tanto assim. Não tanto quanto eu me importei no fim da primeira parte, no episódio 11. Que aquilo me arrepiou de tão foda. E no fim